E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre por que eu prefiro operar Forex do que operar ações na Bovespa, mini índice, dólar futuro e tudo isso daí. Beleza? Então fica de olho aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de começar, muito importante falar, deixe seus comentários, dúvidas, sugestões, é legal responder. Eu respondo todos esses comentários pessoalmente, então eu gosto de interagir com vocês e saber o que vocês estão querendo assistir, então comente aí, compartilhe, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Falando sobre o papo de hoje, por que eu opero Forex e não opero outros mercados. Talvez você não saiba, mas eu sou economista, o meu primeiro trabalho remunerado foi no mercado financeiro, num banco de investimentos, então eu trabalho nisso há muito tempo, desde os 18 para 19 anos. Eu tenho bastante experiência, né, no mercado, eu já passei por todas as etapas dentro do mercado financeiro, então eu sou um cara que eu tenho, sinceramente, muita bagagem para falar o que eu vou falar para vocês agora. Eu não vou falar sobre o que eu gosto ou o que eu desgosto, eu vou falar sobre minhas experiências próprias e tudo que eu aprendi, tudo que eu vi no mercado. Eu comecei no mercado de ações, depois migrei para o mercado de índice, índice dólar, e depois finalmente vim para o mercado de Forex, não há tanto tempo atrás, sei lá, 5, 6 anos atrás eu já comecei a conhecer o mercado de moedas, de Forex, e foquei nos últimos 3 ou 4 anos bem forte nisso. O que acontece? Quando a gente está pensando no mercado financeiro brasileiro, ele é um mercado muito pequeno em relação ao resto do mundo. E quanto menor o mercado, maior a possibilidade, né, de grandes movimentos acontecerem em função de um ou dois ou alguns players. Então o que eu estou querendo dizer? Alguns agentes do mercado, alguns players, né, alguns traders, alguns bancos, alguns fundos conseguem movimentar o mercado para onde eles querem, porque é um mercado pequeno. Se você comparar que a Bovespa hoje movimenta 6 bilhões de reais dia, enquanto o Forex movimenta 6 tri de dólares dia, a gente está falando de uma discrepância muito grande. Então esse é um primeiro problema para mim, é uma primeira vantagem do Forex. Eu não vou falar as desvantagens da Bovespa, mas sim as vantagens do Forex, que o Forex tem um movimento diário muito maior. Então não é tão fácil algum player querer movimentar o mercado. O mercado ele tem muito mais fundamento econômico. Então o mercado ele é mais fácil de implementar as minhas estratégias. Na minha opinião, é o mercado que eu tive mais consistência. Eu só tive mais consistência, eu acho, operando ações swing trade, né, operações mais longas, mas no day trade é o mercado que eu me encontrei, então eu acho muito mais fácil de ter consistência, justamente por isso, porque os movimentos eles são mais previsíveis, se é possível falar essa palavra no mercado financeiro, mas eles são mais previsíveis. Além de toda essa questão do volume, na minha opinião, o número de ativos ele possibilita você encontrar muito mais oportunidades. Então é muito mais fácil você encontrar oportunidades no Forex do que no mercado de ações, no mini índice, no dólar futuro. Se você pensar aqui no Brasil, você tem dois ativos principais para negociar o mercado futuro, que é o dólar e o mini índice, e o índice, né? O índice Bovespa Futuro. O mini índice é só é o índice menor, né? mais acessível ao pequeno investidor. Então, se você pensar desses dois ativos e no Forex, que a gente tem centenas de ativos, você percebe que é muito mais fácil você encontrar oportunidades no Forex do que no mercado nacional, no mercado da Bovespa. Se você tentar migrar para operações, por exemplo, no day trade, você vai ter muita dificuldade, porque no mercado de ações você precisa de movimentos muito maiores, né, para você conseguir ganhar dinheiro. Então você precisa que a ação suba ou desça muito, e você vai ter que empenhar um capital ali extremamente grande para conseguir, extremamente elevado para conseguir ganhar de uma maneira, legal no mercado de ações do day trade. Então você precisa de volatilidade e precisa arriscar uma grana muito alta. E nem sempre essa volatilidade está lá, e o risco de colocar uma grana muito violenta é muito grande. Então essa é uma coisa que no Forex acaba me atraindo mais. O fundamento econômico, como eu disse, você olha o euro-dólar, você está vendo duas economias. A economia americana contra a europeia. Quando a gente olha o mercado de ações brasileiro, por maior que seja a economia do Brasil, a gente tem que ser bem sincero e entender que os fundamentos e, a exposição das empresas brasileiras perto de duas economias, ela é muito pequena, praticamente nula se você comparar as coisas, né? Então, cara, é muito complicado, realmente é muito pequeno para você conseguir lidar com esse mercado de uma maneira equilibrada. Eu acho que no final das contas
o número de oportunidades que surge não é grande, e quando surge realmente são coisas um pouco difíceis. Então eu particularmente acho que só tem desvantagens em você operar índice dólar futuro. A única vantagem talvez seria que, se você é brasileiro, a corretora que você opera está lá no Brasil. Hoje, operar Forex não é proibido, não confunda as coisas, né, para ninguém. A única coisa que acontece é que você não pode ter uma corretora de Forex que se instale no Brasil. Então a CVM não autoriza que uma corretora de fora faça captação de clientes dentro do Brasil. Isso não é possível. Mas no mundo inteiro, as corretoras de Forex são regulamentadas. A corretora que eu utilizo, ela é regulamentada na Austrália, na Europa, você tem várias corretoras legais também, você tem corretoras americanas, você tem corretoras no Japão, Canadá, enfim, você tem a regulamentação no mundo inteiro, nos países onde o mercado financeiro é muito maior do que no Brasil, de verdade, né? Essa é a grande verdade, que o mercado americano é muito maior do que o brasileiro, não tem nem comparação, o europeu também, australiano talvez não seja maior, mas né, tem uma relevância muito grande no mundo, o dólar australiano, no Japão também nem se fala. Então você tem um mundo inteiro com corretoras e um mercado regulamentado. O Brasil infelizmente está um pouco atrás nisso. Outra talvez desvantagem, mas aí depende do ponto de vista, é que não existe uma bolsa de Forex, né? Não, é um mercado descentralizado, não existe uma bolsa onde todo mundo negocia naquele ambiente eletrônico. É um mercado descentralizado, então você opera nas corretoras. Então imagina que as corretoras são mini bolsas. Eu acho que o jeito mais fácil de você entender isso. Então todas as negociações que você faz na sua corretora, né, você está fazendo ali com os clientes daquela corretora, com os provedores de liquidez daquela corretora, com os bancos que operam através daquela corretora. Então todo mundo opera no ambiente daquela corretora. De outra corretora, está todo mundo no ambiente daquela outra corretora. Entende? Então é tudo descentralizado. E aí você vai, lógico que os agentes econômicos, então os traders, os bancos, todo mundo procura o melhor preço, né? Então é claro que os contratos futuros são negociados em algumas bolsas, mas o mercado de forma geral para o cliente de varejo, que somos nós, ele é totalmente descentralizado. Então eu acho que tudo isso mostra as vantagens e desvantagens do mercado de Forex. Lógico que existem desvantagens, como eu falei, mas mostra que, na minha opinião, o mercado de Forex ele é o mercado mais fácil de você ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade. Quando a gente pensa em operar e ser trader, a gente pensa na facilidade, consistência e tal. Então imagina que você tem dois caminhos, um caminho que é mais fácil e um caminho que é mais difícil. E o final desse caminho é ganhar dinheiro. Você escolhe sempre o caminho. Isso daí é uma concepção simples. Você vai escolher o caminho que é mais fácil. O Murilo, depois de todos esses anos operando ações, índice, dólar, chegou no Forex e percebeu, aqui esse é o caminho. Então o que o Murilo faz? Segue por esse caminho. O caminho do Murilo não é necessariamente o caminho certo, ou o caminho que todas as pessoas devem seguir. Mas eu conheci muitos traders, muitas pessoas, muitos players do mercado. Como eu falei, eu fui de um banco para outro banco, depois para uma corretora, né, um banco internacional, 2 bancos nacionais, uma corretora, escritório de investimentos, tive certificação de agente autônomo de investimento, Ambima, CPA 20, enfim, tive uma série de certificações no mercado financeiro e tudo que eu vi foi isso que eu estou explicando para vocês, um mercado que é muito menor comparado com um mercado que é muito maior. Esse mercado muito maior, é lógico que ele tem desvantagens, você tem que mandar seu dinheiro para fora, tudo isso. Quando você mora no Brasil, eu já não moro mais no Brasil, então, mas você tem que mandar seu dinheiro para fora, tem tudo isso. Mas isso não é necessariamente um risco. Eu tinha esse nariz muito torcido, falar, cara, você tá louco, eu vou mandar meu dinheiro para fora, tal, o que é isso? Daí não, a galera tá viajando. Não é assim. Não é assim. As pessoas que falam isso não sabem o que elas estão falando. As opiniões, elas são muito contundentes em relação a, cara, você tá louco, isso é um mercado ruim, isso daí, como que você vai mandar seu dinheiro para fora, é não regulamentado, você não tem depois a quem recorrer se você perder dinheiro, enfim, uma série de coisas, e não é assim. Não é assim, eu falava a mesma coisa quando eu não estava no mercado, eu era regulamentado pela CVM, eu era agente autônomo de investimentos, trabalhei lá, cara, anos a fio no banco, tinha uma série de clientes e quando alguém vinha me falar sobre Forex, sobre esse tipo de mercado, ou criptomoedas, eu falava a mesma coisa que muita gente fala. Não, porque você vai mandar seu dinheiro para fora, como assim? Você não tem segurança jurídica nenhuma. Cara, não é assim, não é bem assim que funciona. Quando a gente entende mais a fundo o mercado, a gente começa a perceber como as coisas realmente funcionam e como, enfim, como você deve
seguir, qual caminho você deve seguir para que é possível ter segurança para operar. Eu falo tudo isso não porque eu quero mostrar para vocês que, nossa, que eu sou um cara, enfim, que conheço muito das coisas e nada disso, mas é porque quando vocês perguntam e quando vocês querem a opinião de alguém, tentem seguir a opinião de alguém que realmente tem experiência no mercado e que saiba o que está falando, porque uma coisa é você falar do que você ouviu, outra coisa é você falar do que você viveu. Então eu não sou um cara que estou caindo de paraquedas nisso para falar de indicadores ou falar de mercado, falar de day trade, eu sei o que eu estou falando. Entende? Eu não tenho 3 anos de experiência, eu tenho uma década de experiência fazendo isso. Então eu sei do que eu estou falando, eu já vivi altos e baixos, eu já perdi muito dinheiro próprio, já ganhei muito dinheiro. Enfim, então tudo que eu falo é transparente, é a verdade, é o que eu vivi. Então tenham ciência disso, que cada mercado tem suas vantagens e desvantagens. O mercado Forex, ele não é só coisas boas, ele tem suas desvantagens também, como eu expliquei. Você tem que saber qual o caminho que você tem que seguir, mas é um mercado legal, é um mercado bom, é um mercado onde eu consegui consistência. Eu não gostei de operar índice futuro, eu não gostei de operar dólar, como eu falei, swing trade, eu até gostava de operar muito penny stocks também, né, que na época a gente chamava de outro nome, ações de terceira linha e tal, mas para day trade, Forex é de longe, para mim, o melhor mercado, mas de longe é o melhor mercado, o mercado que você vai ter mais consistência. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, se você quiser saber mais de qual é o meu método, como eu faço minhas operações, como eu penso, enfim, aprender minhas estratégias, você tem todos os links aqui na descrição do vídeo. É um prazer sempre ensinar, é um prazer sempre ajudar, e qualquer coisa que vocês quiserem, precisarem, a gente tá aí. Beleza? Valeu, gente, um abraço, até a próxima, tchau!